Ótimo. Então, beleza. Sejam muito bem-vindos para o nosso encontro, leituras do grupo, né? Estamos na página 79 da obra O Nomear e a Necessidade, do Saul Kripke, e vamos agora, então, seguir a análise que estávamos a fazer no encontro passado, e vamos dar sequência, então, a isso. Tá? Diz o Kripke. Numa outra perspectiva, poderia dizer-se que, apesar de a descrição não nos dar, de certo modo, o significado do nome, é ela que determina a sua referência, e que, apesar de a expressão Walter Scott não ser sinônima de o homem tal, que tal, e tal, e tal, e tal, nem sequer sinônima da família, se é que alguma coisa pode ser sinônimo de uma família, a família ou a descrição única são aquilo que usamos para determinar a quem é que alguém se refere quando diz Walter Scott. Tá? Ou seja, ele está falando aqui, em outras palavras, da denotação, da teoria da referência. Tá? É claro que se descobrirmos, quando ouvimos as suas crenças a respeito de Walter Scott, que elas estão efetivamente mais próximas de ser verdadeira de Salvador Dalí, então, segundo esta teoria, a referência, desculpem, aqui. Então, segundo esta teoria, a referência deste nome irá ser o Sr. Dalí e não Scott. Julgo que há escritores que negam explicitamente, e até com mais convicção do que eu faria, que os nomes tenham qualquer significado, mas que, no entanto, continuam a usar esta visão de como se determina o referente do nome. Um bom exemplo é Paul Ziff, que, muito enfaticamente, afirma que os nomes não têm qualquer significado e que, num certo sentido, não fazem parte da linguagem. Ainda assim, quando fala acerca do modo como determinamos qual era a referência do nome, é esta a concepção que usa. Infelizmente, não tenho comigo a passagem a que me refiro, mas isso que ele afirma. É isso que ele afirma. A diferença entre usar esta teoria como uma teoria do significado e usá-la como uma teoria da referência tornar-se-á um pouco mais clara adiante. Mas perde-se alguma da sua atração se não supusermos que nos dá o significado do nome. Pois algumas das soluções para os problemas que mencionei há pouco deixam de estar corretas, ou, pelo menos, deixam de estar claramente corretas, se a descrição não der o significado do nome. Por exemplo, se alguém disse que Aristóteles não existe, significa nenhum homem fez tal e tal, ou no exemplo de Wittgenstein, Moisés não existe, significa nenhum homem fez tal e tal, isso poderia estar dependente, e penso que de fato está, de se considerar a teoria em questão como uma teoria do significado do nome Moisés, e não apenas como uma teoria da sua referência. Lembrando que significado e referência são coisas diferentes. A referência é denotação e o significado tem a ver com sentido, ou seja, com conotação. Tá? Quando a gente fala em significado, dentro da filosofia analítica, nós estamos falando do modo de apresentação. E quando nós falamos em referência, nós estamos falando do objeto que é designado por uma descrição. Tá? Muito bem. Já estudamos isso aqui, né? Então, bem, não sei. Talvez só possamos agora afirmar o inverso. Se Moisés significa o mesmo que o homem que fez tal e tal, então dizer que Moisés não existiu é dizer que o homem que fez tal e tal não existiu, ou seja, que nenhuma pessoa fez tal e tal. Se, por outro lado, Moisés não for sinônimo de nenhuma descrição, tá?
Então, por exemplo, Moisés não é sinônimo de o homem que fez tal e tal, é isso que ele quer dizer, né? Então, mesmo que a sua referência seja, num certo sentido, determinada por uma descrição, as afirmações que contêm o nome não podem geralmente ser analisadas substituindo o nome por uma descrição, ainda que possam ser materialmente equivalentes a afirmações que contêm uma descrição. Então, a análise das afirmações de existência singular mencionada acima terá de ser abandonada, né? A não ser que a estabeleçam por algum argumento especial, independentemente de uma teoria geral do significado dos nomes. E o mesmo se aplica às afirmações de identidade. Em todo caso, penso que é falso que Moisés existe signifique isso. Por isso, não teremos de ver se um tal argumento especial pode efetivamente ser construído. O que ele quis dizer com isso tudo aqui? Tá? Em outras palavras, ele quis apontar que nem sempre há relação de identidade e nem sempre nós podemos substituir nomes por descrições, supondo uma relação de identidade entre uma coisa e outra. Tá? Por quê? Porque se eu tomasse o nome próprio, Moisés, e a descrição definida, o homem que fez tal e tal, como sinônimos, então em qualquer mundo semântico no qual eu usasse o nome próprio, eu teria de ser capaz de usar, né, por substituição, a descrição definida em todos os casos possivelmente empregáveis desse termo, dessa expressão. Tá? Mas é claro que isto não é o caso. Tá? E por que não é o caso? Porque se nós observarmos do ponto de vista da referência, Moisés e o homem que fez tal e tal são coisas diversas. São, digamos assim, junções de termos que apresentam um modo diverso entre si, comparativamente, relativamente a uma referência. Por quê? Porque só os nomes como tais não me dão uma certeza e uma garantia do valor veritativo, né? Tal como a descrição definida e vice-versa. Tá? Qualquer relação de substituição, variáveis proposicionais, ou qualquer suposta relação de identidade que poderia subsistir entre ambos, poderia ser aqui facilmente questionável. Facilmente questionável. Então, a crítica do Crick é certeira nesse ponto. Não há nada que me coloque, né, dentro da teoria da referência, uma relação de identidade necessária entre o nome próprio e a descrição definida. Não há nada. Ok? Então, muito bem. Antes de aprofundar este problema, gostaria de falar de uma outra distinção que será importante para a metodologia destas palestras. Lembremos que o Crick está palestrando, ok? Professor? Por favor, Carlos. Deixa eu ver se consigo ligar minha câmera aqui. Por favor. Eu tô um caco, tá? Eu tô me recuperando aqui de uma gripe horrorosa. Melhoras. Mas, o que não mata fortalece. Eu, ao longo desse parágrafo anterior, fiquei muito curioso a respeito aí da influência de Wittgenstein, né? Sobre Crick, que ele referencia várias vezes, inclusive, creio eu que esse interesse dele só vai aumentar, porque o próximo escrito dele vai ser justamente On Rules and Private Language, né? Que vai ser a próxima publicação dele. Como é que ficaria a questão da referência aí no Wittgenstein tardio, na medida em que o sentido de uma palavra, de certa forma, varia conforme o jogo de linguagem na qual ela é utilizada? Me parece, então, que a questão de tu teres uma referência objetiva que serve como lastro semântico meio que desaparece, né?
E, inclusive, me parece que tem casos em que a gente poderia explorar em que um referente inexiste em absoluto. Por exemplo, uma pessoa tem, o Wittgenstein vai falar um Weltbild, se não me engano, uma imagem de mundo, né? Uma imagem do mundo. Para certas imagens de mundo, um ente pode existir e que para outras seriam inexistentes. Sei lá, se numa cultura há o boitatá e para outra não. Entende? Então como é que ficaria isso, esses referentes que ora existem, ora não existem, e quando nós vamos falar dele, depende do jogo de linguagem, como é que fica isso? Ótima pergunta. Pois é. Como fica isso no último Wittgenstein? Tá? Me parece que, diferentemente do Wittgenstein, do Tractatus, tá? Em que você tem uma imagem do mundo que exige uma certa representação proposicional do mundo, no sentido de que o mundo é um espaço dentro do qual as proposições têm sentido e referência, de modo designativo, há uma designação objetiva do mundo nesse sentido. Nas investigações, o Wittgenstein muda de maneira acentuada essa conexão, digamos, sentido-referência. Por quê? Porque a conexão sentido-referência vai depender do quê? Vai depender dos usos e dos jogos que são, por assim dizer, substratos das regras. As regras dependem dos usos e dos jogos de linguagem. Então, essa imagem estanque do mundo representativo proposicional, não é que ela vai desaparecer, não, ela persiste. Aqui talvez seja um erro dizer que o segundo Wittgenstein mata a imagem do mundo. Não, ele não mata a imagem do mundo, ela continua. Há uma imagem representativa do mundo. E ela também é uma imagem proposicional do mundo. Mas as condições pelas quais nós estamos aptos a formalizar e formular proposições é que modifica-se aqui o caso. E aqui nós temos uma certa... uma boa palavra talvez pudesse ser uma certa pulverização das estruturas semânticas na teoria da referência. Por quê? Porque isso dependerá de uma etiquetação permanente dos signos correspondentes a esse jogo representativo que articula signo e referência. Né? De modo que essa designação profunda, objetiva, estanque de um mundo proposicional no qual nós sempre encontramos os limites entre o que tem sentido e o que não tem sentido, né? Sejam contradições, sejam tautologias, enfim. Pois bem, isso ainda persiste nas investigações, mas persiste de um modo diverso. Persiste de um modo diverso. Tá? Lembremos que, diferentemente do Frege e do Russell, que tem uma tendência a inserir o significado no mundo internalista, tá? O Wittgenstein não é um internalista puro, nem um externalista puro. Ele está no meio do caminho. Há uma certa, digamos, priorização da proposição como o veículo da afirmação da verdade. Tá? Então é como se a proposição fizesse uma ponte entre os dois mundos. Agora, claro, o que há no mundo internalista não é exatamente o mesmo, né, tipo de asserção que há no mundo internalista de um autor como Descartes, por exemplo, ou mesmo Frege. Tá? E no Kripke, a tendência é justamente oposta, porque a tendência é externalista. O significado do mundo está no mundo externo. O significado está no mundo externo, não na mente. Então, o significado proposicional está onde? Nas coisas, na referência. A teoria da referência é a teoria do significado. Aliás, melhor dizendo, a teoria da referência é o que abarca a teoria do significado. E a teoria da referência é externa, é externalista, como no Putnam também. Mesma tendência. Tá?
Quer dizer, lembremos da tríplice corda aqui do Hilary Putnam. Teria que achar isso, não sei onde é que eu botei o livro. Ah, tá aqui, ó. Na tripla corda, né, como foi traduzido. E aqui a gente percebe uma tendência externalista muito forte, né? Inclusive com o uso de certas técnicas da filosofia da matemática mesmo, da filosofia da física, né? Ele enfrenta, por exemplo, questões como aqui o vazio na teoria da identidade, né? Quer dizer, como é que nós podemos pensar o vazio semanticamente? É um problemaço isso aqui. Não é nada fácil pensar essas coisas, né? Então eu veria dessa maneira. Eu vejo o Kripke como alguém que está dialogando com o Wittgenstein, obviamente, mas especialmente com o segundo Wittgenstein, mas esse diálogo tem certos limites. Ele não incorpora o segundo Wittgenstein tout court. Né? E isso vai ficando cada vez mais claro aqui, à medida em que essa trama proposicional vai se revelando aos poucos, né, na leitura. Pelo menos é a minha percepção. Não sei se é a tua percepção, se é a percepção de vocês, mas é a minha. Não, maravilha. E, inclusive, a interpretação que ele faz de Wittgenstein é bastante criativa e até um pouco polêmica, né? A galera fala do Kripkenstein, né? Que é bem idiosincrática, né? A interpretação que ele dá. Exatamente. Exatamente. É uma interpretação, eu diria, sui generis. Porque Mas legal, ela não absorve todas as condições das investigações. Ela modifica em ampla medida, né? Aquela estrutura assim, signo, coisa, etiqueta, jogo, regra, uso, comunidade humana e, portanto, vida social e simbologia social. Não é bem por aí, né? Quer dizer, me parece que o ambiente semântico do Wittgenstein está mais próximo da linguagem. O ambiente semântico do Kripke está mais próximo da referência, da coisa, dos entes, das coisas mesmas. Né? Enfim. Em suma, o Marx também traz, a descrição seria sempre um recorte das propriedades do objeto que o nome cobre em sua totalidade. Seria isso? Em parte, Marx. Em parte, sim. Em parte, sim, para o Kripke. Né? Por que é um recorte das propriedades? Porque nenhuma descrição definida é capaz de, digamos, expressar todo o conjunto das propriedades. Porque isso qualquer objeto demandaria uma descrição tão detalhada de propriedades que involucram um objeto que essa descrição em si mesma, talvez, ela pudesse ocasionar justamente o quê? Justamente a incognoscibilidade dos limites entre o objeto e outros objetos. E, portanto, entre a matéria e a outra matéria. Né? Poderíamos aqui lançar, por exemplo, um desafio de tipo cartesiano, ou seja, como é que nós pensaríamos descrições definidas que recortam propriedades dentro da ideia de uma res extensa dos objetos? Seria difícil isso. Né? Encontrar o limite. Não, mas o limite é espacial. Ok, o limite é espacial, mas como nós descreveríamos o próprio limite? Percebe que se nós levantarmos argumentos dessa natureza, nós não vamos parar mais. Vai ficar um tipo de circularização proposicional que vai nos impedir de chegar a um resultado. Né? E talvez esse seja um dos outros problemas semânticos da descrição definida. Né? Não apenas a sua incapacidade de ter per se stessa, ou seja, por si mesma, uma relação necessária de identidade com um nome próprio, ou mesmo com um termo vago. Né? Seria mais difícil pensar isso, mas um nome próprio. Né? Então, a pergunta é ótima, mas ela nos leva mais a outras perguntas do que a respostas.
Tá? Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Olha só, galera. Vamos adiante. Antes de aprofundar este problema, gostaria de falar de uma outra distinção que será importante para a metodologia destas palestras. Os filósofos têm falado, e claro, nos últimos anos tem havido bastante controvérsia em torno da questão de saber se estas noções têm ou não significado. Então, os filósofos têm falado acerca de várias categorias de verdade. A que chamam a priori, analítica, necessária e, por vezes, até certa, é posta no mesmo saco. Por exemplo, se a gente pegar a maneira como o Aristóteles, por exemplo, né, fala sobre os primeiros princípios. Tá? Como é que ele chama os primeiros princípios? São princípios, vamos lá, a priori, são princípios necessários, são princípios certos e são princípios que têm um grau de evidência para quem se dá conta deles. Tá? Okay? E o Aristóteles coloca tudo isso no mesmo saco. Claro, o Aristóteles foi o primeiro a pensar nessas coisas, de um modo mais profundo. Então, é claro que a gente precisa dar aqui como é que se diz, a licença filosófica, né, para o pensador, para o investigador, ok? Também Kant vai nessa direção, né? Veja como ele diz aqui. Os termos são frequentemente usados como se fosse interessante a questão de saber se há coisas que respondam a estes conceitos. Mas pudéssemos também olhar para eles como se todos significassem a mesma coisa. Ora, todos nos lembramos de Kant um pouco e da distinção que fazia entre a priori e analítico. Por isso, talvez ainda se faça essa distinção. Nas discussões contemporâneas, são poucas as pessoas, ou nenhuma, que fazem a distinção entre os conceitos de uma afirmação ser a priori e de ser necessária. Justamente porque hoje em dia se distingue o que é necessário e o que é a priori. De qualquer modo, aqui não vou usar os termos a priori e necessário como se fossem intermutáveis. Consideremos a maneira como, tradicionalmente, se caracterizam termos como a priori e necessário. Primeiro, a noção de a prioridade é um conceito da epistemologia. Então, ele está dizendo que o que nós falamos de a priori é uma questão que envolve o quê? A teoria do conhecimento. O conhecimento pode ser a priori. Agora, veja que aí já nós teremos muitos desafios. Por exemplo, é o conhecimento que é a priori, é o objeto do conhecimento que é a priori, ou é a relação entre o intelecto e o objeto que são a priori. Tá? No fundo, o que é a priori? Veja que só aí já tem um monte de problema. Tá? Não é tão fácil de resolver. Não basta ir lá, ler Aristóteles, ler Kant e está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. Né? Isso aqui é o ponto de partida dos problemas, não de chegada. Ok? Então, continua ele. Creio que a caracterização tradicional de Kant é algo como isto. As verdades a priori são aquelas que podem ser conhecidas independentemente de qualquer experiência. Vamos supor que a gente nunca tenha tido nenhuma experiência de nada, mas tem certas verdades que nós conhecemos, porque essas verdades são a priori manifestas à nossa inteligência. Tá? Isto traz-nos um outro problema com que temos de lidar antes de arrancarmos quer dizer, de partirmos para a análise das questões, porque há outra modalidade na caracterização do a priori, a saber, supõe-se que algo que pode ser conhecido independentemente de qualquer experiência. Então, ele já está apresentando o problema aqui. Quer dizer, uma coisa nós podemos conhecer coisas independentemente da experiência,
E outra coisa é, existem objetos que podem ser conhecidos antes da experiência? Veja que são duas questões diferentes. Uma é a condição intelectual, outra é a natureza do objeto. No caso de um objeto inteligível. Tá? Muito bem, vamos seguir aqui então. Olha só. Supõe-se que algo pode ser conhecido independentemente de qualquer experiência. Isso quer dizer que, num certo sentido, é possível, quer de fato conheçamos ou não, independentemente de qualquer experiência, é possível conhecer isto independentemente de qualquer experiência. E aí ele pergunta, e é possível para quem? Para Deus? Para os marcianos? Ou simplesmente para pessoas que têm mentes como as nossas? Para esclarecermos inteiramente estas coisas, teríamos de tratar de uma série de problemas próprios acerca do gênero de possibilidade que está aqui em questão. Poderá, então, ser preferível, em vez de usarmos a expressão verdade a priori, na medida em que ela é efetivamente usada, ficarmos-nos pela questão de saber se uma pessoa ou um conhecedor particular conhece alguma coisa a priori ou se acredita que alguma coisa é verdade com base em dados a priori. Por exemplo, Kant disse que há verdades que nós conhecemos a priori. Eu seria capaz de entrar na mente do Kant para saber se isso é assim ou não é? Não. Eu seria capaz de entrar na mente de um marciano, um habitante de Marte, um alienígena, como ele disse ali, para saber se o alienígena tem uma verdade a priori que ele conhece e que outros não conhecem? Não. Eu poderia entrar na mente de Deus para saber se Deus tem verdades a priori que eu não conheço e ele sim? Não. Então, ele está planteando um desafio que é muito plausível à primeira vista. E é este. Nós não temos nenhuma certeza de verdades a priori. Num primeiro momento, nós não temos nenhuma certeza disso. Nós sequer somos capazes de saber se nós de fato conhecemos verdades a priori. Por quê? Porque, olhando para a nossa vida, quando é que a gente começou a desenvolver a idade racional? Depois de ter um monte de experiências. Tá? Então, nós podemos, talvez, ter feito uma série de associações e, a partir de juízos a posteriori, isto é, depois da experiência, né, estabelecemos conexões neurais que nos levaram à formulação de novas representações e novas imagens, e disso nós construímos um castelo de proposições, de termos, conceitos e argumentos, porque esse argumento também poderia ser colocado em oposição a este primeiro. Tá? Ok? Então, Professor, por favor. só quase uma implicância aqui da minha parte sobre o modo. Eu não vi se está exatamente no texto ou se foi o modo como tu pessoalmente referiste, mas tu falaste ali algumas vezes sobre o objeto que poderia, o a priori poderia ser uma questão epistemológica, a ver com, que diz respeito ao nosso conhecimento de certas verdades, mas que também poderia ser um objeto a priori, ou a relação que nós temos com aquele objeto. Então, tu deste três alternativas, né? Enquanto a primeira, que é do nosso conhecimento do objeto, é de cunho epistemológico, as outras duas me pareceram de cunho mais ontológico, né? E isso eu fiquei com um pouco de dúvida, porque quando a gente fala de um objeto que é ele mesmo a priori, me passa a impressão como se a gente estivesse falando, pondo um ente metafísico, talvez
posso estar completamente equivocado nisso, mas me remeteu até à querela dos universais, quando os medievais falavam universalia ante rem, do universal que está não na nossa cabeça, está antes, né? Está num plano metafísico. E isso é algo que me parece um pouco avesso a Kant. Porque Sim, ele talvez sem fosse dúvida. remeter isso a um campo numênico que talvez até exista, mas é incognoscível, então não podemos falar nada. Tens toda a razão. Por isso, 3 alternativas nesse sentido. Uma kantiana, por definição, que é aquela de matriz epistemológica, e outras de matrizes não kantianas, como estas. Por exemplo, a tese de que há um mundo no qual os universalia ante rem, como tu bem colocasse, habitariam previamente a tudo e seriam condicionais a todo o esforço intelectivo. É uma visão platônica, ou neoplatônica da coisa. Né? E uma terceira de matriz metafísica. Né? Uma matriz metafísica na qual ali muitos filósofos modernos poderiam ser colocados. Um deles, o Soares, certamente. Né? Então, de fato, nem todas elas são kantianas. É isso mesmo. Eu só quis salientar que a questão do a priori não resume-se ao Kant. É algo que também é compartilhado dentre outros filósofos anteriores ao próprio Kant, como Aristóteles, como Soares, como os medievais, Rosselin de Compiègne, por exemplo, né? Que é um dos autores que aponta esses problemas dos universais, né? E também Boécio, Porfírio e toda a tradição lá dos universais, Abelardo e tal. E Kripke se permite ser tão metafísico assim, ou para ele já é excessivamente moderno para se permitir esse tipo de discussão? Não, nós vamos ver depois que ele, ainda que ele tenha uma tendência muito forte, muito acentuada para a teoria da referência, para fechar o sistema modal dele, ele terá de apelar para uma metafísica. Ele não escapa disso. Ele não vai conseguir escapar disso. Isso não quer dizer que ele aceite assim de maneira cega, né, a questão do a priori, né? Mas que é necessária uma metafísica para justificar relações de acessibilidade aos mundos possíveis alternativos, numa semântica dos mundos possíveis, dentro do sistema K, bom, isso me parece bastante forte, né? Essa tendência do Kripke a uma metafísica. Há mais entre Aristóteles e Kripke do que muitas vezes nós poderíamos imaginar, por incrível que pareça. Mas isso vai se mostrar depois do texto. Nós vamos ver mais para frente. Muito bem. Então, sigamos, tá? Olha só. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Uma pessoa... Tá, beleza. Então, essa questão do a priori suscita esse ceticismo. Né? É um ceticismo absolutamente aceitável, porque duvidar do fato de que alguém tem acesso a verdades a priori e eu não posso verificar isso, bom, isso é uma dúvida absolutamente plausível. Totalmente aceitável. Né? Totalmente aceitável. Ok? Beníssimo. Sigamos. Não irei aqui aprofundar demasiado os problemas que a noção de a prioridade poderia suscitar. Direi que alguns filósofos, de certo modo, alteram a modalidade presente nesta caracterização de pode para tende. Ou seja, poderia conhecer verdades universais por ter ciência de verdades universais. Tá? Pensam que se uma coisa pertence ao domínio do conhecimento a priori, então não seria possível conhecê-la empiricamente. Isso é simplesmente um erro. Uma coisa pode pertencer ao domínio das afirmações que podem ser conhecidas a priori e ainda assim ser conhecida por pessoas particulares com base na experiência.
dizer, ele está dizendo o seguinte, que aquele argumento que normalmente se usa em prol da prioridade, do tipo, não, isso aqui antecede a toda e qualquer experiência, pode acarretar muitos paradoxos semânticos, um dos quais é este, que uma pessoa poderia conhecer alguma verdade como esta por meio da experiência. O que me impede de conhecer uma suposta verdade a priori por meio da experiência? Dizendo em outras palavras, prove que não. Não tem como provar que não. Então, se não tem como provar que não, é possível. Tá bem, né? Muito bem. Então, sigamos. Uma coisa pode pertencer ao domínio das afirmações que podem ser conhecidas a priori e ainda assim ser conhecida por pessoas particulares com base na experiência. Eis um exemplo que é realmente do senso comum. Qualquer pessoa que tenha trabalhado com uma máquina de calcular sabe que esta lhe pode dar a resposta sobre se tal e tal número é um número primo. Ninguém calculou ou provou que o número é primo. Mas a calculadora deu a resposta. Este número é primo. Então, nós, se acreditamos que o número é primo, acreditamos com base no nosso conhecimento das leis da física, da construção da máquina, etc. Não acreditamos nisso, portanto, com base em dados puramente a priori. Acreditamos, se é que alguma coisa é a posteriori, com base em dados a posteriori. Ou seja, ele não está dizendo que é uma coisa ou outra. Ele está sempre colocando aqui no modo condicional. Vocês estão percebendo, né? O que ele está querendo é plantear dúvidas, mais do que apresentar soluções nesse momento. Tá? Ok? Então, não acreditamos nisso, portanto, com base em dados puramente a priori. Acreditamos, se é que alguma coisa é a posteriori, com base em dados a posteriori. Pese embora, talvez isso pudesse ser conhecido a priori por alguém que fizesse os cálculos necessários. Por isso, pode ser conhecido a priori, não significa tem de ser conhecido a priori. Olha só que isso é uma mudança absolutamente fundamental na história da filosofia contemporânea. Porque se eu digo assim, tem de ser conhecido a priori, eu estou excluindo a possibilidade de que isso possa ser conhecido a posteriori. Mas se eu estou dizendo que isso pode ser conhecido a priori, eu estou dizendo que isso também pode ser conhecido a posteriori. São coisas completamente diferentes. Quer dizer, o que permite dizer que tem de ser conhecido a priori seja uma inferência válida e lícita, se esta inferência válida e lícita não é, primeiro, demonstrável e, segundo, né, suficientemente capaz de, por razão suficiente e necessária, mostrar que eu não posso conhecer de modo a posteriori. Porque para dizer que isso tem de ser conhecido a priori, eu teria de demonstrar o porquê que ela não é, em nenhum caso possível, cognoscível a posteriori. E isso não ocorre. Ou seja, de certo modo, cai por terra boa parte dos sistemas filosóficos da antiguidade, ou da teoria do conhecimento na chave da filosofia antiga, medieval e, em parte, moderna. Com essa simples colocação. Tá? Bom, então, sigamos. O segundo conceito em questão é o de necessidade. Por vezes, este conceito é usado de maneira epistemológica, e então pode simplesmente significar a priori. Claro que outras vezes é usado de maneira física, quando se faz a distinção entre necessidade física e necessidade lógica. Mas a noção que aqui me interessa não pertence à epistemologia, mas sim à metafísica. Olha aí o Cripp começando a se mostrar, né? Em algum sentido, espero eu, não pejorativo. Perguntamos se uma coisa poderia ter sido verdadeira ou se poderia ter sido falsa. Bem, se uma coisa é falsa, é óbvio que não é necessariamente verdadeira. Se é verdadeira, poderia ter sido de outra maneira?
É possível que a este respeito o mundo tivesse sido diferente do que é? Se a resposta for não, então este fato acerca do mundo é um fato necessário. Se a resposta for sim, então este fato acerca do mundo é contingente. Isso aqui tem séculos de debate desde Scotus e Occam. O Scotus já planteava isso aqui. Esse é o argumento do Scotus. Um dos principais, pelo menos. Então, o mundo poderia ter sido criado de outra maneira? Vamos lá, sim. Bom, se sim, então o mundo como é hoje é contingente. Mas se a resposta for não, então o mundo como é hoje é necessário. Porque ele não poderia ter sido criado, concebido de outra maneira. Então, em si e por si mesmo, isto nada tem a ver com o conhecimento que alguém tenha de uma coisa. É com certeza uma tese filosófica, e não uma questão de equivalência definitória óbvia, que tudo o que é a priori seja necessário ou que tudo o que é necessário seja a priori. Os conceitos podem ser ambos vagos. Isso pode ser outro problema. Mas, de qualquer modo, eles dizem respeito a dois domínios diferentes, a duas áreas diferentes, a epistemológica e a metafísica. Consideremos, por exemplo, o último teorema de Fermat, ou a conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach diz que um número par maior que 2 tem de ser a soma de dois números primos. Se isso for verdade, é de presumir que seja necessário, e se for falso, é de presumir que seja necessariamente falso. A matemática, a aritmética, traz essa presunção de necessidade. Ok? Muito bem. Estamos aqui a adotar a concepção clássica da matemática e a supor que, na realidade matemática, a conjectura é ou verdadeira ou falsa. Se a conjectura de Goldbach for falsa, então existe um número par n maior que 2, tal que para nenhum, isso se usa em Portugal, né? No Brasil raramente, para nenhum números primos, P1 e P2, ambos, né, são menores que n, será n igual a P1 mais P2. Este facto acerca de n, se for verdadeiro, será verificável por cálculo direto. Então será necessário se os resultados dos cálculos aritméticos são necessários. Por outro lado, se a conjectura for verdadeira, então todo o número par maior que 2 será a soma de dois números primos. Poderia então dar-se o caso de, embora de facto todos esses números pares sejam a soma de dois números de dois primos, ter havido um número par desses que não fosse a soma de dois primos? O que significaria isso? Um tal número teria de ser 4, 6, 8, 10, e por hipótese, uma vez que estamos a supor que a conjectura de Goldbach é verdadeira, a respeito de cada um destes números, poderia mostrar-se, por cálculo direto, que ele é a soma de dois primos. A conjectura de Goldbach, então, não pode ser contingentemente verdadeira ou falsa. Qualquer que seja o seu valor de verdade, pertencer-lhe-á necessariamente. Mas o que com certeza podemos dizer é que, neste momento, tanto quanto sabemos, a questão tanto pode vir a resolver-se de uma maneira como da outra. Por isso, na ausência de uma prova matemática que decida essa questão, nenhum de nós tem qualquer conhecimento a priori acerca da questão, seja em que direção for. Não sabemos se a conjectura de Goldbach é verdadeira ou falsa. Por isso, neste momento, é seguro que não sabemos nada a priori acerca disso. Dir-se-á talvez que podemos, em princípio, saber a priori se ela é verdadeira. Bem, talvez possamos. Veja, ele coloca talvez possamos. Tá? Isso aqui é bastante diverso do modelo da teoria dos juízos do Frege, por exemplo. Tá? Então, talvez possamos. É claro que uma mente infinita, capaz de percorrer todos os números, pode ou poderia.
Mas não sei se uma mente finita pode ou poderia. Talvez não exista simplesmente nenhuma prova matemática que decida a conjectura. Em todo caso, isto poderá ser ou não ser o caso. Talvez exista uma prova matemática que decide esta questão. Talvez todas as questões matemáticas sejam decidíveis ou decididas por uma prova ou refutação intuitivas. Tá? O grande matemático Hilbert pensou que sim. Outros pensaram que não. Outros ainda pensaram que a questão é ininteligível, a não ser que se substitua a noção de prova intuitiva pela de prova formal num sistema único. É certo que, como sabemos por Gödel, nenhum sistema formal único decide todas as questões matemáticas. Olha só essa questão do Gödel, que é muito interessante. É, em suma, a teoria da incompletude. Né? Parte da teoria da incompletude. Então, é certo que, como sabemos por Gödel, Kurt Gödel, né, nenhum sistema formal único decide todas as questões matemáticas. Em todo caso, e isto é que é importante, a questão não é trivial. Ainda que alguém tenha dito que é necessário, se for verdade, que todo o número par seja a soma de dois primos, não se segue daí que alguém saiba qualquer coisa a priori acerca disso. E nem sequer me parece que se siga sem algum argumento filosófico adicional, e trata-se de uma questão filosófica interessante, que alguém poderia saber algo a priori acerca disso. O poderia, como eu disse, envolve uma outra modalidade. Quer dizer, não o necessário, mas o possível. Né? Queremos dizer que, mesmo que ninguém, talvez até no futuro, saiba ou venha a saber a priori se a conjectura de Goldbach está correta, em princípio existe uma maneira que poderia ter sido usada de responder a priori à questão. Esta afirmação não é trivial. Não é, então, óbvio que os termos necessário e a priori, tal como se aplicam a afirmações, sejam sinônimos. Por quê? Porque eu poderia dizer que algo é possivelmente a priori. E isso modificaria totalmente o argumento. Tá? Porque se eu trato isso como uma possibilidade, o que eu estou, em outras palavras, reconhecendo? Que alguém pode sim ter um conhecimento a priori acerca de qualquer coisa. Tá? É muito diferente dizer que o que se conhece a priori é necessariamente a priori e é necessariamente cognoscível por alguém. Modifica-se inteiramente a disposição modal do argumento. Tá? Quando eu emprego o operador modal possível. Ok? Então, não é óbvio que os termos necessário e a priori, tal como se aplicam a afirmações, sejam sinônimos. Pode haver um argumento filosófico que os relacione ou que talvez até os identifique, mas é preciso um argumento e não apenas a observação de que os dois termos são claramente intermutáveis. Defenderei mais adiante que, de fato, eles nem sequer são coextensivos. Existem verdades necessárias a posteriori e provavelmente também verdades contingentes a priori. É bastante discutível essa questão. Bom, nós vamos parar por aqui, porque senão nós vamos muito longe, tá? Então, página 86 do texto. Deixa eu colocar aqui no nosso grupo. Página 86 do texto. Paramos ali. E deixa eu... Parei, pessoal. Só aqui. Ok. Muito bem. Deixa eu parar a gravação aqui, então.